Como é que foi, Amanda, assim, voltando um pouco assim para trás? Como é que foi assim para formou, eu falei, eu vou ser advogado eleitoral. Sempre quis, Né? nasci para isso. Como é que foi teu processo de escolha dessa área de E atuação? como foi a tua primeira eleição? Oh, meu Deus, interessante. Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu morava numa cidade em que eu tinha tudo 24 horas por dia, em menos de 20 minutos na minha casa. Bastava Qual é ligar. a cidade? São Paulo. Eu morava ali nos arredores da Paulista, e então tinha tudo ó, nas mãos. Eu saí de lá. Você é de lá. Não, não, não. Eu nasci aqui, criei em Macapá, fui estudar em São Paulo e quando voltei eu escapuli direto para Breves, uma cidade relativamente grande no Marajó, né? E foi para lá que eu fui, foi aonde a primeira porta se abriu. Se formou em São Formei em Paulo. São Paulo, tirei OAB em São Paulo. Começou a advogar lá já? Não. Não, Não, não. não começou. Aí a família trancou tudo, disse, ó, Tá. te vira aí. A gente, quando começa, a gente não tem como começar. E aí eu vim pra cá, vim pro Pará. Uma tia minha trabalhava em Breves, me levou, me apresentou ao prefeito e disse, olha, vamos trabalhar aqui nessa eleição. Eu falei, oi? Eleição? Como é que é? Tem advocacia eleitoral? Lá tu não tinha tido nem a disciplina Absolutamente, eleitoral. absolutamente. Lá, inclusive, eu tinha feito um teste de proficiência, tinha passado para ingressar no mestrado com a orientação do Dr. Paulo de Barros Carvalho em Direito Tributário na PUC de São Paulo. Então, tudo isso aconteceu e a família não quer nem saber. Quem é Paulo? Não quero saber quem é Paulo de Barros. Vem para cá. Então, vim embora e comecei a estudar. Iniciei num escritório muito renomado aqui. Não, aqui aqui. em Breves, mas trabalhando para o escritório aqui, que foi o escritório do Dr. Inocêncio Mártires. Eu sempre falo. Né? Eu sempre falo que tudo o que eu sei de eleitoral, e obviamente a gente vai se aprimorando depois, eu realmente aprendi com ele. Aprendi com ele a advocacia, ele é como você falou, uma pessoa que tem uma referência aqui. E foi quando eu comecei. E a eleição é algo que realmente é apaixonante, por conta desse dinamismo do eleitoral, de você ter a condição de ver efetivamente aquilo acontecendo, é uma coisa que chama atenção. E a partir dali você vai aprendendo, você vai começando a lidar com o ser humano. E interessante, foi 2004, foi o último ano em que foram permitidos os showmícios. Então ainda podia, showmício, tinha show e tal. Aí depois ficou chato, showmício, boné, tudo, né? Eu lembro que tinha as coisas boas da eleição. Bola de futebol com o nome do candidato, número, chaveirinho, boné, caneta, boné. Então, assim, podia tudo, não. A camisa hoje é controversa, porque pode utilizar para colocar... Não como propaganda. Sim, mas pode ter o nome e o número do candidato. Em resumo, não pode parecer na prestação de contas. Exato. Então, assim... aí o que acontece? Então, assim, comecei lá, primeira eleição em Breves, ganhamos. Foi bem... Eleição geral municipal. E a partir dali, eu recebi o convite do Dr. Inocêncio para ficar fixo no escritório dele, já para fazer parte da equipe. E aí a gente enfrentou em 2006 a eleição geral, já trabalhando com o MDB. E depois teve candidato para o governo, né? Teve candidato, o deputado Priante, foi para o segundo turno, mas quem foi para o segundo turno foi a Ana Júlia e o Almir Gabriel. A Ana Júlia ganhou. E aí, a partir de então, foi a cada 2 anos uma eleição e um aprendizado. E tá aqui. E será assim até... Então foi meio por acaso. Assim. Por acaso. E até mesmo cogitou fazer alguma outra coisa, não? Cogitei. Quando eu voltei para cá em 2004, o objetivo era realmente seguir a linha que eu queria, que era o tributário. Sempre foi isso. Eu sempre quis ser advogado tributário. Eu até acho o saco do Gustavo, que eu falo para ele que ele tem características... A cara de tributarista, não tem nada de criminalista. Mas, assim, foi o que eu quis. Só que quando eu vim em 2004,
A gente não tinha empresas aqui que tinham essa visão, olha, teses tributárias. Você veio de São Paulo, outra Exatamente. realidade. É completamente diferente. do mercado. Eu trabalhei em escritórios que trabalhavam com a Gol, com a TAM, na época TAM, com uma multinacional de algodão chamada Maeda. E, assim, trabalhei em grandes escritórios na área tributarista. Trabalhei em escritório que tinha mais de 5 mil ações da CDHU, que né, de companhia de habitação. Então, a gente trabalhei nisso. Então, era isso que me encantava. A tua Jamais. realidade de mercado era aquilo. Completamente diferente. Aí você volta para um tributário que para um eleitoral que assim, que é perto na mão, é perto de mão, olho no olho, abraço, no sol quente, andando. Exatamente. E ainda quando você abraça, fala assim, eu preciso de uma carga de gás. Eu estou precisando de Me ajuda. tal coisa. Olha, preciso de uma telha. Em breve. É uma coisa Uma mudança assim de. muito, muito grande. Mas depois da primeira eleição foi paixão a. Primeira eleição, vai. Mas foi paixão mesmo ou foi Paixão. uma coisa assim... Mas se você deixar, mano, o eleitoral te pega.